Corinthians e Bahia, deixando aí, sem dúvida, da perspectiva aqui que a gente vinha analisando, né, pelos clubes nordestinos, essa zona da confusão. Agora a gente está falando de um Bahia que, na verdade, Fred, precisa reencontrar, né, um bom ritmo dentro da Série A, né? Celso, eu diria que é um jogo de oportunidade para o Bahia, tá? Porque vai enfrentar um Corinthians que já colocou todo o seu foco na Copa do Brasil. A gente não está vivendo uma rodada entrecortada por Copa do Brasil. Não é isso. Mas é que o Corinthians já virou a chave de uma forma que preserva jogadores. Não é, eu vou poupar para jogar na quarta. Tá com dor, tá com uma lesãozinha, vamos recuperar aqui aos poucos. Mas nesse não caso tá com lesão, né? Na hora que tem Memphis e Yuri Alberto machucados, eu concordo com essa parte, mas eu acho que a escalação do Corinthians, Fred, é por desfalque de verdade, tá? É desfalque de verdade mesmo. E Yuri Alberto jogou contra o Juventude. Ele jogou a partida, mesmo que tinha se machucado antes, se machuca também. Então, assim, não fosse essas lesões, assim, não tendo Copa do Brasil na quarta-feira, eu acho que essa dozinha que você fala poderia ser para jogar 70 minutos, para ficar no banco, eu não sei não. O Corinthians... Não, concordo. O goleiro do Corinthians não permite isso, o time não ganha muito tempo. O Corinthians, ele não consegue ter sua força máxima. Além de não... Quando tem a força máxima na Série A, não está conseguindo entregar. Tá virando um time com duas faces. Era mais ou menos nesse ponto que eu queria chegar. E o Bahia vai enfrentar a face mais frágil do Corinthians. Era essa a minha conclusão. Por lesões inevitáveis, que você não tem escolha, por precauções, seja como for, o Corinthians não vai para o sacrifício, e o Corinthians, sem Memphis Depay, sem Yuri Alberto, tá? Ele já muda muito o perfil do time. E é uma partida de oportunidade. No entanto, o Bahia vem desperdiçando partidas de oportunidade. Porque enfrentar o Sport é uma partida de oportunidade. E um Fluminense mais descaracterizado do que esse Corinthians. Talvez o que pesa para o Corinthians é que são os dois protagonistas fora. Mas pegou um Fluminense em Salvador, na Fonte Nova, atmosfera perfeita, e enfrentou dificuldades. O Bahia vem com uma oscilaçãozinha nesses dois empates, mas é um time que há algumas rodadas não perde, muito sólido, e que precisa entender o campeonato que está jogando. Porque o Bahia corre o risco de ficar numa espécie de divisa entre blocos. O Bahia não demonstrou força, intensidade, até mesmo elenco, né? Não tem um centroavante para isso, falta pontas de qualidade, né, para substituir os titulares. A falta que Eric Puga está fazendo, não tem goleiro. Não dá para a gente pensar no Bahia como perseguidor de Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo. Não dá. E o retrovisor do Bahia vem sendo um retrovisor relativamente tranquilo. Começam a surgir alguns adversários mais diretos que a gente vai identificar. O Botafogo é o principal deles, o São Paulo, mas a gente já falou aqui, o São Paulo muito focado em Libertadores, o Botafogo focado em Libertadores. Falta aquele perseguidor do São Paulo que mescle qualidade técnica, né? que tenha a mescla da qualidade técnica real, o alto potencial técnico com foco 100%. Não é o caso do Botafogo, não é o caso do São Paulo, não é o caso do Fluminense, não é o caso do Atlético Mineiro. E os perseguidores ali mais próximos, Mirassol, Red Bull Bragantino, que não têm uma outra missão, que não estão divididos, são elencos muito mais fracos que o do Bahia. Tá? Então, o Bahia tem que tomar cuidado para não cair na armadilha e viver uma curva negativa como foi a do ano passado. Esse é um jogo bom para reencontrar a vitória. Joga sem Everton Ribeiro,
faz muita falta. Ele vem sendo uma peça inteligente ali nessa construção do Bahia, tá? E sem Eric Pulga, que faz absoluta falta, tá? Na soma do que vem acontecendo, esse desfalque de Everton Ribeiro, ele ganha mais peso. Já não tem Eric, que é um cara que, quando não tinha Everton Ribeiro, ou quando o próprio Ceni queria tirar Everton Ribeiro, colocava a composição com Eric, né? Com Jean Lucas e com Caio Alexandre, e eu gostava muito desse meio de campo. São 3 volantes de origem, mas o meio de campo ganhava muita força. Não tem Eric. Aí você já não tem Pulga. Aí Cauli fica como reserva de Everton Ribeiro, ou vai fazer a conta ali para dar um suporte à Pulga? Não é possível que ele vai ficar colocando Iago Borducci de novo. Tem interrogações no ar para Ceni desfazer esses nós que aparecem com essas 2 ausências do quarteto ofensivo. Saem 2 peças, talvez as 2 melhores peças do quarteto ofensivo. Então, tem uma lacuna sim para esse jogo. Não é do tamanho de Yuri Alberto e Memphis Depay? Talvez até seja, Cássio, proporcionalmente. Refletindo aqui, um Bahia sem Everton Ribeiro e Pulga, um Corinthians sem Memphis e Yuri Alberto, talvez esteja ali um equilíbrio, tá, em relação a desfalques. Talvez. Acho que o do Corinthians é mais pesado. É mais pesado. Sobretudo porque é um que decidiu a classificação às quartas da Copa do Brasil, o outro que foi um dos artilheiros do país, enfim. 2 jogadores, tipo, o do Bahia tem um em enorme ascensão, que é Pulga, e outro tarimbado, Everton Ribeiro. No caso, no Corinthians são 2 tarimbados. Ainda que Yuri Alberto seja novo, mas é um cara que vivia mau momento, mas teve uma reta final muito boa no ano passado, e que esse ano era um dos nomes do Corinthians. É um bom debate, Fred. Assim, não vou cravar aqui não, mas acho que o debate, que na ótica do Corinthians, tá mais difícil de substituir. Perfeito. Em relação às odds, Fred, talvez essas odds aqui, elas mostrem um pouco do que você falou, né? De que o Bahia realmente ele tem uma oportunidade, né, pela frente, mas que talvez o próprio momento do clube e os desfalques aí, as dúvidas, façam com que as odds sejam mais cautelosas. A gente vê aí o Corinthians pagando 2,36 e o Bahia pagando 3,18, tá? Basicamente o mesmo valor do empate. Jogo muito difícil para apostar, tá? Dessa série do sábado, desse sábado dos nordestinos, a única aposta que eu recomendo é a aposta no Ceará, a única, tá? Um jogo muito aberto, muito aberto. Eu não acho que o favoritismo do Corinthians seja do tamanho que a odd está trazendo. Eu acho que é um jogo mais parecido com o Sport São Paulo até, sabe? É um jogo aberto, Eu acho que o Bahia, o Corinthians sem Memphis Depay e sem Yuri Alberto é um Corinthians descaracterizado. Ficou alta a odd para o Bahia, né? Acabou sendo uma boa oportunidade para quem já está confiante aí no Bahia, né? Indicaria Mas as ausências do Bahia também trazem problemas, né? Sobretudo que a gente não sabe o caminho que Ceni vai, tá? Eu, se fosse Ceni, iria com Cauli no lugar de Everton Ribeiro e Kaique no lugar de Pulga. Para mim, essa é a melhor composição. Se ele vier com Michel Araújo e Iago Borducci, por exemplo, acho que Cauli joga. Acho que aí seria a pior das opções. Cauli não entrar nem na vaga de um, nem na vaga de outro. Tá? Mas eu não duvido, por exemplo, de Michel Araújo e Cauli. Talvez seja até mais a cara de Ceni. Michel Araújo no lugar de Everton Ribeiro e Cauli no lugar de Pulga. Tá? Eu acho que é um jogo muito, muito em aberto. E tem outro ponto, Celso, que merece um debate nesse jogo. Você já gravou um vídeo com o Ravel, que assim, das ironias, né? Das ironias que o calendário e que o futebol costuma fazer. Você tem um Corinthians e Bahia. Roteiro forçado. Dois dias depois do Bahia tirar uma joia da base do Corinthians numa ação de mercado
que cabe muito debate, tá? Que cabe muito debate. É um tema complexo. Não é porque foi tudo dentro da lei, da legalidade e cumprindo as regras que significa que é um tema que não deva ser debatido. E não é porque o Corinthians é um clube escroto financeiramente, irresponsável, que utiliza de dopings financeiros permanente, tá? Cortinas de fumaça financeiras que evitam rebaixamento, irresponsável, um clube que deve acima de 1 bilhão e que continua a dever, que não paga ninguém, contrata jogador sem pagar aos clubes. Assim, você viu Barleta, né? O Corinthians contratar Barleta, repassa para o Ceará, repassa ali, não paga ao time de origem. O Cuiabá agora também, né, precisando cobrar jogador do Corinthians até publicamente. O Corinthians, nessa história, não pode ser vítima. Agora, isso não muda o debate outros debates em relação do até que ponto o Bahia deve ser visto como um clube de capital nacional ou internacional. Porque, repito, tudo dentro das regras. Bahia fez a parte que lhe cabia. Pagou, o jogador quer ir, né? O Cauê, jovem jogador, 16 anos, considerado uma joia. Tem uma multa para o exterior de 300 milhões, se não me engano, não me lembro o valor da multa. Posso ter chutado o número errado aqui, mas nas reportagens que eu li era um negócio altíssimo para o exterior. E ali uma brecha de 14 milhões para o mercado nacional. Detalhe, o Bahia, instituição, como é que chama mesmo? Associação. O Bahia clássico, o Bahia que a gente conhece, sempre conheceu, poderia dar os 14 milhões nele. Estava vulnerável esse jogador. A brecha não é só a multa nacional, não. A brecha, da forma como eu entendi, é que o Corinthians tinha a prerrogativa da prioridade na renovação, pela idade do jogador, por exemplo. Isso. E aí acabou não fazendo muito bem esse papel, e aí deixou a brecha para o Bahia fazer. Porque se o Corinthians tivesse tudo ok, o Bahia não conseguiria tirar o jogador nessa idade. Né? Justamente para ver se para tentar preservar jogadores com menos de 18 anos dentro dos clubes, né? E a outra lógica é que ele vai para o Bahia, ele não pode ir para o mercado internacional. Lembrando que só transferências internacionais elas só podem acontecer quando o jogador atinge a maioridade. Isso. Então, de toda forma, ele ficará no Bahia até completar 18 anos. Mas ficar só até completar 18 anos, né? Isso. Mas pode... Veja só. Mas querendo ou não, ele tem no mínimo 2 anos de Bahia. Eu acho um ótimo debate para se ter. Um ótimo debate. Não é aqui que a gente vai fazê-lo. Né? Já tem um vídeo sobre isso, o Ravel trouxe ali a opinião dele. Mas eu acho que existem contrapontos. Tá? Com 18 anos e um dia, ele vai para outro clube do Grupo City no exterior? Será que... Porque eu repito, quando é contra o Corinthians, a gente fica aqui, meu irmão, merece, tá? Merece. Se fosse tirando o jogador... Mais do que ser contra o Corinthians, Fred, só para deixar claro, você já fez, inclusive, uma descrição muito clara do perfil administrativo do Corinthians nas últimas temporadas, mas aqui o fato de ter sido um clube que representa o eixo econômico do país... Né? Quebrou a roda do inverteu a lógica. Tem um quê? Mas a gente não pode ficar fantasiando que é Robin Hood, né? A gente não pode ficar fantasiando que o Bahia foi lá. A gente tem que entender o que está por trás. Porque, eu repito, se a gente vê isso acontecendo amanhã com o Altos tem uma joia, prepara, mas aí deixa uma multa nacional Red ali Bull Bragantino vai lá de 20 milhões, aí um time que tem capital estrangeiro vai lá e... Opa! Aí depois de 2 anos, um menino, 1 ano e meio, 2 anos, o menino está jogando na Áustria, com o Red Bull Bragantino tirando. Repito, o Bahia fez certo. Agora, a lei tem que ser reconstruída. E assim, não é uma coisa de 2025, não. Acho que é 93 ou 94, se eu não me engano, que Cafu
quando vende, a cláusula não poderia ir para o Palmeiras. Aí ele foi para o Juventude, que era da Parmalat. E depois do Juventude é que ele foi para o Palmeiras. Ou seja, fez uma ponte e aí conseguiu, dentro da legalidade, fazer uma transferência que, em tese, não poderia acontecer. E hoje eu nem sei se pode fazer isso. Isso em 94, 93. Hoje eu nem sei se você pode colocar, dizer que o jogador está proibido de jogar em tal lugar. Não sei nem se hoje em dia ainda se permite. Confesso que eu não sei se ainda se permite hoje em dia isso. Mas essa questão do mercado. Os mercados, porque detalhe, hoje é o Bahia e o Red Bull Bragantino. Talvez daqui a 6 anos tenham mais 2. O próprio Botafogo está envolvido nisso, em rolos desse que passam, né, por isso também. Então, assim, é um debate que eu acho que a gente pode explorar mais na frente, que é um debate interessante. Voltar num programa tipo Raiz, alguma coisa do tipo, e trazer. Porque realmente. Se aprofundar mais, entender, conhecer um pouquinho mais, tá? Mas eu acho que cabe debate. Cabe debate. Não me senti 1% incomodado. Não me senti 1% incomodado. Repito, tem quebrar a roda. Pelo amor de Deus. Tá? Novos tempos. Novas ordens. Nesse programa que eu gravei com o Ravel, que você destacou, eu até mencionei que isso é talvez mais um reflexo, tá? Mais um reflexo, dessa vez em uma outra camada, de algo que a imprensa do grande eixo, a imprensa mais tradicional, deixou passar despercebido, que é o que o Bahia estava se tornando com a chegada do Grupo City. Né? Exatamente. Isso aí, a gente já tinha visto o efeito prático desse susto que foi tomado aí em contratações como a de Everton Ribeiro ali no cenário profissional, né? Disputando com o Flamengo. Né? E agora a gente está vendo no mercado de projeções, né? Mais de risco da base. Né? Você talvez seja um sintoma que incomode num lugar diferente, sabe? Talvez na vaidade, talvez em algum lugar ali um pouco diferente, né? Eu acho que tem um pouco disso, mas... Só para lembrar que Ferran Soriano, que é o CEO do Grupo City, o cara, um homem forte do Manchester City, o cara esteve em Salvador para o lançamento e, assim, a cobertura foi blé. A gente disse na época, eu disse, meu irmão, tá, a cobertura assim, nacionalmente falando, tá? Que foi a cobertura bem mais ou menos, disse, é um dos caras mais fortes do futebol mundial aí, tá em Salvador, aí acho que subdimensionou demais o que seria o Bahia City. Aí, enfim, até começar a ter os exemplos práticos. Até começar. Que é o que eu tô citando.